Globalização em blocos econômicos. Para nós falarmos um pouco sobre os blocos econômicos, nós precisamos entender o que é a globalização. Globalização, ela passa a ser, então, um processo que vai se intensificar a partir do século XX, no final do século XX, que é um processo de intensificação tanto da integração econômica, cultural e política, marcado pelo aumento dos fluxos, ou seja, da quantidade de mercadorias, serviços, pessoas e informações, atuando de maneira global, ou seja, tudo isso abarcando o mundo inteiro. Só que para falarmos de globalização, precisamos relacionar com as questões econômicas, entre elas o surgimento de blocos econômicos. Temos um bloco econômico chamado de zona de livre comércio, que é quando os países membros eliminam entre si tanto os impostos de importação quanto de exportação e onde eles têm a liberdade de circulação de pessoas e de mercadorias para os países membros. A União Aduaneira, ela é semelhante à zona de livre comércio, porém os países membros eles vão definir o valor das taxas de importação comuns para os produtos e capitais vindos de países não membros. O mercado comum é uma união aduaneira com políticas econômicas elaboradas em conjunto pelos países membros e onde existe uma livre circulação de dinheiro, mercadorias, bens e serviços. Enquanto que a união econômica e monetária são políticas econômicas comuns que buscam adotar o uso da mesma moeda para todos os membros ou para a maior parte deles. Para exemplificar, vamos utilizar alguns exemplos. Entre eles, a União Europeia, que é o maior bloco econômico do mundo, constituído de 28 países. Em 2017, teve uma reviravolta com a saída do Reino Unido, que é uma denominação chamada Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Só que antes de chegar na União Europeia, foi criado o CECA, que fazia referência à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951. Posteriormente, com o Tratado de Roma, juntou-se os países do Benelux, que é Bélgica e Luxemburgo, junto com a França, a Itália e a Alemanha Ocidental, o que deu início à CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia, e, posteriormente, criou-se a Comunidade Europeia de Energia Atômica. Com isso, surge a União Europeia, onde os países que fazem parte têm livre circulação de pessoas, produtos, mercadorias e capital, e utiliza, na maior parte do seu território, o euro como moeda comum. Temos também o NAFTA, que é um acordo de livre comércio da América do Norte, constituído então pelos países México, Estados Unidos e Canadá. É uma zona de livre comércio com livre circulação de mercadorias, bens e capitais. O NAFTA não tem a livre circulação de pessoas. Para as pessoas circularem dentro desses territórios, elas precisam do visto, ou seja, da autorização específica do governo. E, por fim, tem a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, surge em 1989. Hoje tem 21 membros, a maioria pertencente aos tigres asiáticos, que são os países que mais crescem, que mais se desenvolvem economicamente na Ásia. Com os blocos econômicos surgem também as grandes economias. Nós temos o G7, que é considerada as 7 economias mais industrializadas e desenvolvidas do mundo: Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Inglaterra e Itália, e o G8, que são todos esses países, incluindo a Rússia. Temos também os BRICS, que são os países
que estão em um desenvolvimento mais acelerado. Ainda são considerados emergentes, porque a grande parte dos seus produtos ainda é de matéria-prima, não trabalhada, não industrializada, mas estão em um grande crescimento. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os BRICS. E, por fim, o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, que é o bloco econômico da América do Sul. Não é tão divulgado, porque ele ainda tem alguns pontos que precisa ser organizado. Não tem, embora tenha aí já algum tempo que foi criado o Mercosul, ele ainda tem algumas dificuldades de integração, tanto no território americano quanto com os demais países. Galerinha, é isso. Caso tenha alguma dúvida, deixem aqui nos comentários.